Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Como eu disse na semana passada, né? Eu prometi pra vocês que ia falar um pouco sobre esses exercícios conceituais aí que eu tinha passado, né? Tinha uma galera ali meio perdida e tal. Então eu separei aqui, não separei todos, eu vou até comentar todos aqui nesse vídeo, né? Os 5 exercícios, né? Mas eu não vou resolver todos, eu vou resolver alguns que são parecidos ali e vocês, caso não tenham feito, né? Os outros vão terminar aí depois que eu passar isso aqui, tranquilo? Então vamos lá. Vamos parar de falar um pouco aqui, né? No caso, e vamos passar para a resolução dos exercícios. Então vamos lá. Número 1. As medidas dos ângulos. Tá igualzinho o livro de vocês, tá? Não tem diferença nenhuma. Se você colocar lá na página 266, tá lá. Exercício 1, exatamente isso aqui, ó. As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo podem ser expressas por x mais 17 graus, x mais 37, x mais 45 e x mais 13. Determine as medidas desses ângulos em graus. Bom, gente, ele está dizendo que quais ângulos ele quer aqui. Ó. X mais 17 é um ângulo, ó. X mais 37 é outro ângulo, x mais 45 é outro ângulo, e assim vai, tá bom? Então ele quer saber a medida desses ângulos. Só que para eu saber a medida desses ângulos, eu tenho que descobrir quem? O valor de x, né? Para eu poder fazer a conta aqui. Imagina que eu acho x valendo 30, por exemplo. Então ficaria 30 mais 17, 47. Eu poderia dizer que esse ângulo aqui vale 47, esse aqui vai valer outra coisa e assim vai, tá? A primeira informação aqui, gente, a gente está trabalhando com que figura? É um quadrilátero, correto? Ó, interno de um quadrilátero. Professor, quanto vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 360 graus. Ah, mas como é que o senhor sabe? Eu gravei, tá? Igual a do triângulo. Do triângulo, a soma dos ângulos internos, 180 graus. Professor, tem como eu achar isso? Claro que tem. A gente não estudou lá a soma dos ângulos internos, que é a SI lá que a gente estudou. Se você jogar na formulinha lá, né? SI, né? Você vai conseguir encontrar o valor aqui da soma dos ângulos internos, tanto do triângulo quanto do quadrado, tá? Beleza? Como ele está dizendo que é um quadrilátero, a gente já estudou isso também, vem de 4 lados, tá bom? Tranquilo? Então, eu já sei de cabeça que é 360, mas se você jogar na fórmula dos ângulos internos, você vai encontrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus, tá bom? E por que eu estou dizendo isso, né? Bom, o que a gente vai fazer? Eu botei a solução aqui, eu vou somar todos esses ângulos, ó. Imagina que isso aqui ó, é uma figura com 4 ângulos, né? Se é um quadrilátero, tem que ter 4 ângulos. Eu tenho um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. Quando eu somar esses 4 ângulos aí, eu tenho que encontrar quanto? 360 graus, tá? Que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Tranquilo? Por isso que eu coloquei todos eles somando aqui, ó. X mais 17, x mais 37, x mais 45, mais x mais 13, igual a 360. E aí eu vou fazer o que eu sempre falo para vocês, ó. Deixar número para um lado, letra para o outro, tá? Então, no lado de cá eu vou deixar todas as letras, ó. Tem x, ó, x, x, x e x, beleza. 1, 2, 3, 4. 4x aqui, tá vendo? Coloquei todos desse lado. E do outro lado eu vou botar só os números, ó. Esse cara aqui tá mais de 17, então ele vai pro outro lado como menos de 17. O 37 também, ó, tá mais, vai para lá menos. 45 tá mais, vai para lá menos. O 13 tá mais, vai pro outro lado como menos, tá? Pro outro lado que eu digo, gente, é pro outro lado do sinal, tá bom? Então, depois que eu fizer essa conta, eu vou somar x mais x mais x mais x, 4x igual, né? Quando eu fizer essa conta aqui, ó, 360 menos essa galera toda aqui, vai ficar 248. Pode fazer aí e conferir aí, tá bom? Depois disso, ó, esse 4 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, né? Lembra? Ó, se eu tenho 4x igual a 248, vai ser x é igual a 248 dividido por 4. Porque ele está multiplicando o x aqui, ele vai passar para cá dividindo. Aí eu não coloquei, eu coloquei direto aqui. Achei que x é igual a 62. Acabou a questão? Não. Ele não está pedindo o valor de x, ele está botando aqui, determine o valor de x? Não. Ele está pedindo para determinar o valor desses ângulos, ó. Então, o valor desses ângulos, ó, não é x mais 17? No lugar de x mais 17, no lugar do x, eu vou escrever 62 que a gente achou. Então, 62 mais 17, 79, tá? Eu fiz isso ó, com todos eles, tá vendo? Ó? 62 mais 37, 99, 62 mais 45, 107, 62 mais 13, 75, tá? Você pode, depois que você terminar de achar esses ângulos, você pode tirar a prova real. Como é que você faz isso? Você soma todos esses 4 ângulos aqui, e se você encontrar 360, beleza, tá correto. Agora, se você encontrar um valor diferente de 360, significa que tá errada a sua conta, tá? Alguma coisinha aqui tá errada, tá? Você dá uma conferida nos seus cálculos. Porque isso aqui são os ângulos do meu quadrilátero.
Quando eu somar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, quando eu somar essa galera aqui, esses 4 ângulos aqui, eu tenho necessariamente que achar 360. Não posso achar algo diferente disso. Tá bom? Beleza? Olha o número 2, ó. O perímetro de um quadrilátero é igual a 41 centímetros. Quanto mede cada lado se as medidas são representadas em centímetros, tá? Então tem aqui, ó, de novo, gente, um quadrilátero, tá? E as medidas, ó, no caso aqui agora não são ângulos, ó. Tá dizendo aqui as medidas do quadrilátero, como se fossem os lados do quadrilátero, tá? Ó, x, x mais 2, 3x mais 1 e 2x menos 4. Diferente do exercício 1, agora a gente está trabalhando com a medida do quadrilátero, não os ângulos do quadrilátero, com a medida. Vamos pensar num quadrado. Um quadrado ele não tem os lados e os ângulos, tá? Os ângulos lá, 90, 90, 90 e 90, né? Que tem que ser assim, do quadrado. E o lado do quadrado, os lados, né, são todos iguais. Agora pensa num retângulo, né? Tem os lados, né, as medidas dos lados e as medidas dos ângulos, tá? Então é diferente. Aqui, ele está falando perímetro. O que é perímetro mesmo? Isso, perímetro é a soma de todos os lados. Quando eu somar todos os lados, eu tenho que achar, no caso aqui, 41, porque foi o que ele disse, ó. O perímetro de um quadrilátero é igual a 41 centímetros. Beleza, ele já está dizendo isso pra gente, tá? E ele está dizendo o quanto vale os lados, ó. Um lado vale x, o outro lado vale x mais 2, o outro lado vale 3x mais 1 e o outro lado vale 2x menos 4, tá? Ele está dizendo isso pra gente. Se você sabe que isso aqui são os lados do meu quadrilátero, tá? E que o perímetro é 41, o que eu tenho que fazer? O perímetro é a soma de todos os lados. E esses aqui são os lados que eu tenho. Beleza, o que eu vou fazer? Ó? X, o lado x, mais o lado x mais 2, mais o lado 3x mais 1, mais o lado 2x menos 4, tem que ser igual a 41 centímetros. E aí eu não vou finalizar essa conta não, eu já fiz a observação da conta aqui com vocês, né? Interpretação no caso, tá? Vocês vão fazer igual eu fiz no exercício anterior. Letra para um lado, número para o outro, tá? Lembrando que aqui eu tenho 3x e 2x, então vai ficar x mais 3x mais 2x, e a galerinha que não tem x vai para o outro lado, tá? E aí vocês fazem as continhas aí, tranquilo? Ele está pedindo para determinar o quê, ó? Quanto mede cada lado. Então vocês vão encontrar o x e depois ir substituindo aqui, ó, em cada caso, igual eu fiz lá no final da número 1, beleza? Depois vocês finalizam aí. Olha o número 3. Letra A, e a letra B eu vou deixar para vocês, ó. Calcule o valor de x nos quadriláteros. Gente, é quase a mesma coisa da número 1, tá? Só que aqui ele te deu um desenho, né? E tá te dando valores aqui e um x aqui, tá? Pensa naquele número 1, ele não tava lá te dando 4 ângulos, só que tudo tava com x, x, x. Aqui seria isso, ó, x mais, exemplo, ó, x mais 2, x mais 3, x mais 20, por exemplo, e x aqui. Aí a gente somaria tudo e igualaria a 360. Igualzinho a gente fez lá no número 1. Só que aqui é um quadrilátero, né? Ó, 1, 2, 3, 4 lados, isso é bem visual, dá pra... Isso aqui nem tem que ter dúvida, né? Que é um quadrilátero. E se ele está querendo o valor de x aqui, ó, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão... Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero mesmo? Não é 360? Que eu falei lá no começo, tô falando toda hora. Beleza. Então, quando eu somar esse cara, mais esse cara, mais esse cara, mais esse carinha aqui, tem que dar quanto? 360, né? Então, vamos escrever isso, ó. 120 mais 110 mais 60 mais x tem que ser igual a 360. E aí, de novo, gente, a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa em todos os números aí, ó. Número para um lado, letra para o outro. X vai ficar desse lado e quem não é x vai para o outro lado, tá vendo? Esse carinha aqui é positivo, vai para lá, negativo. Positivo, vai para lá, negativo. Positivo, vai para lá, negativo. Só toma cuidado que às vezes uma questão, aqui, por exemplo, essa, ó. 2x menos 4. Tá vendo que aqui é menos 4, é negativo, né? Então, quando ele for para o outro lado, ele vai como positivo, ó, tá vendo? Ó? Menos 4. Quando ele for para o lado de lá, ele vai como mais 4, tá? Só toma cuidado com isso. Ele muda o sinal, tá? Beleza? Só se atenta a isso. Tranquilo? E aí, finalizando, ó. X é igual, não tem que fazer mais continha nenhuma, é só resolver essa parte aqui, ó. Quando eu fizer essa conta aqui, eu acho que x é igual a 70. Nesse caso aqui, ele está pedindo o valor de x. Então, pra gente, já acabou a continha aí, tá? A gente para aqui. Tranquilo? Você tem a letra B lá no livro de vocês também. Então, é para fazer dessa mesma maneira, tá? Dá uma olhadinha lá e termina lá. Tranquilo? É o mesmo passo a passo. E aqui eu tenho o número 4, né? Que talvez seja a mais chatinha aí na parte desses exercícios aí, tá? Ela e a 5, mas a 5 eu vou deixar para vocês. Vou fazer a 4, a 5 vocês vão usar quase a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Mas precisam pensar também, tá? Então, vamos lá. Opa, sumiu a figurinha. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte.
Vamos pensar só nesse triângulo aqui, tá vendo que eu tenho um triângulo aqui, ó? Vamos pensar só nele. Finge que a parte daqui pra lá não existe. Vamos pensar só nesse triângulo aqui. Se aqui eu tenho 80 graus, aqui eu tenho 40 graus, quanto tem que valer esse carinha aqui? A soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que ser 180? Então vamos lá. 80 mais 40 vai dar quanto? 120. Quanto falta para 180 aqui? Faltam 60, não é isso? Beleza, então eu vou fazer um ângulo aqui de 60 graus, tá bom? Aí vocês lembram do seguinte, lembra ângulos alternos internos, opostos pelo vértice, enfim, essas coisas que a gente já estudou? Ó, tá vendo que esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice aqui? Eles são opostos pelo vértice, tá vendo? Esse ângulo tá olhando para esse ângulo aqui que eu posso formar aqui, tá vendo? E lembra que quando isso acontece, esses ângulos são o quê? Iguais, né? Beleza, se eles são iguais, eu vou colocar esse ângulo de 60 graus aqui. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas por que o senhor está fazendo isso? Bom, ele quer o valor desse x aqui. Se eu olhar para essa figura daqui de dentro, isso aqui é o quê? 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero, não é? Mas para eu fazer alguma conta aqui, né? Para eu somar, lembra que a gente soma os 4 lados igual a 360, como a gente está fazendo em todas as questões. Para eu fazer isso, eu preciso saber esse ângulo aqui que a gente já descobriu e saber esse outro ângulo aqui que a gente ainda não sabe, mas a gente vai descobrir, tá bom? Por isso que eu estou, primeiro, né, descobrindo os ângulos aqui, esses ângulos aqui, tá? Como é que eu vou achar esse outro ângulo aqui? Vou fazer o mesmo processo, ó. Aqui vale 90 graus, né, porque é um ângulo reto, e aqui vale 20 graus. 90 mais 20 dá 110, não é isso? Beleza. E quanto falta para 180 graus? Faltam 70, não é isso? Beleza, então aqui eu tenho um ângulo de 70 graus. E aí, de novo, ó, esse ângulo aqui está olhando para esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice, correto? Então eu posso dizer que esse ângulo aqui também vale 70 graus. Beleza, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os 4 ângulos, né, desse carinha aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer o que eu tenho feito em todas as questões com vocês, ó, somar os 4 ângulos e igualar a 360 graus. Exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. 60 mais 70 mais x mais 20 igual a 360. E agora, professor? Número para um lado, letra para o outro. Isso aqui é repetitivo, vai ser... Toda hora vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então aqui, ó. X mais x, 2x. 360 tá aqui, né? Ó. Esse 60 positivo, passo para lá negativo. 70 tá positivo, passo para lá negativo. O 20 está positivo, passo para lá negativo também, tá bom? 2x é igual a 210, porque quando você fizer essa continha, dá uma conferida aí para mim, você vai achar que esse carinha aqui vai ser 210. Então, esse 2 aqui que está multiplicando, ele passa para lá o quê? Dividindo, isso aí. Então, 210 dividido para 2, né, dá 105, tá? Aí a gente determinou o valor do meu x aqui, tá bom? E aí, como prova real, de novo, você poderia jogar aqui, ó. 105 aqui, 105 mais 20 vai dar o quê? 125, não é isso? Tranquilo? Ó? 105 mais 20, 125. Aí você soma, ó, 125 mais 60 mais 70 mais 105, vê se vai dar os 360. Se não der, tá errado, tá? Beleza? Número 5. Sabendo que na figura abaixo, AB é igual a AD e CB é igual a CD, né? Determine o valor de x, tá? Então tem essa figurinha aqui, tá? Ele tá dizendo o seguinte, ó. AB, essa retinha, ó, AB, tá, não, no caso tudo não, tá? Daqui até aqui só, tá bom? Porque o B tá exatamente aqui, então não pega tudo, tá bom? Então daqui até aqui, tá? Que é o limite ali. AB, tá? É igual a AD, ou seja, esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui, tá? Esse segmento de reta aqui é igual a esse segmento de reta aqui, beleza. E CB, cadê o seu? CB é igual a CD. Então, ó, esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui, tá bom? Ele está pedindo para você determinar o valor de x, tá? Então você vai ver isso aí, como é que você pode resolver essa questão aí, tá? Eu não vou falar muito sobre ela porque eu quero que vocês tentem fazer aí, tá bom? E aí depois, qualquer coisa, vocês me perguntem lá, tá? Beleza? Agora a gente vai começar a nossa aula de hoje, né? Que fala sobre o capítulo 17 ali de paralelogramos, tá bom? Então vamos lá. Bom, definição de um paralelogramo. É todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos, tá? Então, ó, esse carinha aqui é paralelo a esse aqui, esse carinha aqui é paralelo a esse aqui, tá? Todo quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Então, ó, esse cara é oposto a esse. Lembra que o oposto é como se estivesse olhando, tá? Ó, esse cara aqui tá olhando para ele lá, ó, oposto, ó. Estão opostos, tá? Esse carinha aqui tá oposto a esse. Então, eles são paralelos também, tá vendo? Tranquilo?
Todo paralelogramo possui lados opostos e ângulos opostos congruentes, tá? E a gente tem essa observação aqui, ó. Todo paralelogramo possui lados opostos, tá? E ângulos opostos congruentes, tá? Então, lados opostos e ângulos opostos congruentes também, ó. Tá bom? Beleza? Aí a gente já até deu uma estudada nisso aqui no começo do ano, quando eu falei sobre ângulos alternos internos e tal. Então a gente já viu um pouco disso aqui, tá? Você consegue estabelecer relações entre as medidas dos ângulos da figura? Lembre-se das propriedades acerca das retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Exatamente o que a gente estudou lá no começo do ano. Lembra que eu prolongava essa retinha aqui, você pode prolongar aqui, aí você vai ter duas retas paralelas, ó, essa e essa, cortada por uma transversal. E aí tem lá ângulos alternos internos, opostos pelo vértice, lembra disso? A gente estudou isso aí, tá bom? Propriedades dos lados e ângulos internos, tá? E a gente vai rever um pouco sobre aquilo ali que a gente já falou. Como os lados e A, B e CD são paralelos, né? Os lados A, B e CD, no caso, são paralelos, temos a transversal AC, que divide os ângulos em parte de ângulos alternos internos, que foi o que eu acabei de falar no começo lá. X com Z e Y com W. Como os ângulos alternos são sempre congruentes, então X é congruente a Z e Y é congruente a W. Assim, temos dois triângulos congruentes pelo critério ALA, tá? Ângulo, lado, ângulo, tá bom? A gente tem, então, dois triângulos congruentes, tá? Tranquilo isso? Ele está dizendo esses dois triângulos aqui, ó, ADC, ABC, tá? Porque, ó, esse cara aqui é igual a esse cara aqui e esse cara aqui é igual a esse cara aqui, tá bom? Então, ele tem, ó, essa retinha aqui, essa diagonal aqui, ó, ela não faz parte tanto do triângulo de cá quanto do triângulo de cá, tá vendo? Finge que só existe esse triângulo aqui, ó, ADC. Esse segmento de reta aqui, tá vendo? Ele também não faz parte do segmento aqui, ó, CBA, tá vendo? Ele faz parte, então esse lado aqui é comum aos dois triângulos. E esses dois ângulos, ó, tá vendo? Tem dois tracinhos aqui um aqui e um aqui, porque eles são iguais. Por isso que eles estão dizendo, aqui na questão, né, diz que eles são congruentes. A gente tem dois triângulos congruentes, tá bom? Como são dois triângulos congruentes, os lados opostos e ângulos opostos também são sempre congruentes, tá? Então, ó, os lados opostos, ó, esse carinha aqui é igual a esse cara aqui é igual a esse aqui também. Os lados opostos são congruentes e os ângulos opostos, ó, esse cara e esse carinha, ó, são opostos. Então, eles são iguais e esse ângulo aqui é oposto a esse aqui, também são iguais, tá? Vale lembrar que, em um paralelogramo, quaisquer dois ângulos consecutivos são suplementares. Observe a imagem a seguir, ó, tá vendo? Eu tenho essa imagenzinha aqui. Lembra o que é suplementar? Complementar 90, quando somados, né, dá 90 graus. Suplementar tem que dar 180 graus. E replementar 360. É tudo que a gente viu lá antes da pandemia, tá? Então tem aqui, ó, portanto, A mais D, 180 graus. Tem que ser igual a 180, né? C mais B, ó, tá vendo aqui, ó? Que é meia volta da circunferência. 180 graus, tá? A mais B tem que ser igual a 180 graus. E C mais D tem que ser igual a 180 graus. Beleza? A gente viu isso aí antes da pandemia, né? Propriedade das diagonais. Observe as diagonais de paralelogramos, as diagonais de paralelogramos, encontram-se dois triângulos congruentes, como na figura a seguir, tá? Então tem aqui, ó, essa diagonal. Como os triângulos AOB e DOC são congruentes pelo caso ALA, que a gente viu lá no começo, então no slide anterior, né? Então as diagonais se cruzam sendo divididas em partes congruentes, tá? Então vamos lá, ó. Se eu tenho um paralelogramo aqui, tá? A gente viu lá atrás, né, que eu tenho os dois triângulos que eu consigo formar ali, eles são congruentes pelo caso ALA, tá? Ângulo, lado, ângulo, beleza? Então as diagonais se cruzam sendo divididas em partes congruentes, tá? Então tem o seguinte aqui, ó. Eu tenho a diagonal AC e BD ou DB, tanto faz, tá? Isso aí não importa não, a ordem não, tá? Mas elas estão se cruzando no ponto O, tá vendo aqui, ó? Elas se cruzam exatamente nesse ponto. Então, nesse pontinho aqui eu posso dizer o seguinte, ó, que AO é igual a OC ou CO, tá? Tanto faz. Ou posso escrever, ó, OA é igual a OC e OD é igual a OB, tá? Congruentes, igual a mesma coisa, tá bom? Ali ele tá usando congruente, mas é só caso é uma forma de falar na matemática, tá? Pode dizer assim também. Então, ó,
OA é congruente a OC, ou seja, os valores ali são iguais. E OB é igual a OD, tá bom? São iguais ali, congruentes, tá bom? Beleza? Então vamos supor que se essa diagonal aqui, por exemplo, valesse 10, tá? A DB valesse 10. Esse carinha aqui, divide ela no meio, né? Porque elas têm que ser iguais, tá vendo? Se divide no meio, porque elas têm que ser iguais, quanto vale para cada lado? Aqui teria que ser 5 e aqui 5, né? Para elas serem congruentes, tá? Serem iguais. Beleza? Vamos supor que fosse 12 aqui, ó. AC é igual a 12, tá? Esse segmento de reta vale 12. Quanto que eu teria para cada lado, já que eles são iguais? Esse OA é igual a OC. Teria que ser 6 aqui e 6 aqui, né? Para dar 12 lá no final. Beleza? Tipos de paralelogramos, tá? Tem o retângulo, é todo paralelogramo com 4 ângulos internos congruentes e retos, tá? Então tem aqui, ó, 4 ângulos retos, tá vendo? Congruentes. Por quê? Vale 90 graus, tá bom? Por isso que fala. É todo paralelogramo com 4 ângulos internos, tá? Porque tá do lado de dentro. Congruentes, são todos iguais. E retos, porque são ângulos de 90 graus, tá bom? O retângulo tem as duas diagonais congruentes, tá? Isso aí é uma propriedadezinha dele aí. Quando traçamos suas diagonais, podemos perceber que os dois triângulos formados são retângulos, com os catetos congruentes, pois, como já visto, os lados opostos do paralelogramo são congruentes. Assim, pelo critério LAL, BD, cadê o BD? Ó, BD é igual ou congruente, né? No caso, congruente aqui a AC. Tranquilo isso? Então, guarda isso aí na mente aí, tá bom? Losango. É todo quadrilátero que possui seus 4 lados congruentes, independente das medidas de seus ângulos internos, tá? É possível constatar que o losango possui diagonais perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo reto quando se cruzam e que as diagonais também são bissetrizes dos seus ângulos internos, tá? Então isso aí é, ó, vamos para a primeira informação. O losango possui diagonais perpendiculares, ou seja, lembra que são retas perpendiculares? É que são retas que formam ângulos de 90 graus, tá vendo? Ó? Essa reta e essa reta aqui, elas são perpendiculares. Por quê? Quando elas se cruzam, elas formam ângulos de 90 graus, ângulos retos, tá bom? É exatamente o que está dizendo aqui. E que as diagonais também são bissetrizes dos seus lados internos, ó. Por que bissetriz? Porque divide o ângulo no meio, ó, tá vendo? Ó? Aqui vale y, aqui vale y. Vamos supor que o ângulo todo aqui vale esses 60 graus. Então, aqui seria 30 e esse outro aqui seria 30. Por quê? Divide no meio, tá? Então, a diagonal do losango divide o ângulo no meio. Ou seja, é a bissetriz. Além de diagonal, é bissetriz, tá bom? Tranquilo? De fato, observa-se que o triângulo ABC, ó, o triângulo ABC, é congruente ao triângulo ó, ADC, tá? Pelo caso, lado, lado, lado. Porque ó, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado, né? Esse lado aqui também, tá? Esses lados aqui são iguais, mas não significa que esse lado aqui é igual a esses dois ali, não. O que vocês devem perceber é o seguinte, ó. Esse lado aqui, esse segmento de reta aqui, ó, AC, ele não é comum aos dois triângulos, ó. Tanto para o triângulo de baixo quanto para o triângulo de cima, tá vendo? Então, ó, ele é comum aos dois. Só que esses 4 lados, eles são iguais. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse aqui. Beleza, então já tem um lado igual aí nos dois triângulos. Esse lado aqui também é igual a esse lado aqui. Então, tranquilo. Então, pelo caso L e LL, eu posso dizer que esses triângulos são iguais. Tá bom? Tranquilo isso? Então, deixa eu ver onde parei. Tá. Logo, os ângulos da base são congruentes, por serem isósceles e congruentes entre si, tá? E os mesmos acontecem com os triângulos ABD e BCD. Assim, temos 4 triângulos congruentes pelo caso ALA, tá? Só por identificar aqui no losango essas propriedades que ele tem, tá bom? Desse modo, os 4 ângulos ainda não descobertos têm que ser congruentes entre si e, como os outros 4 juntos formam um ângulo de 360, cada ângulo mede 90 graus, tá bom? Beleza isso? Quadrado. É o paralelogramo que possui os lados congruentes e os 4 ângulos retos. Todo quadrado é também retângulo e losango. Isso aí é uma coisinha que vocês devem gravar, tá bom? Todo quadrado é também retângulo e losango, mas nem todo losango é quadrado, tá? Lembra disso, tá bom? E nem todo retângulo é quadrado também, tá? Lembra disso. Aí a gente tem um quadradão aqui, ó, todos os lados iguais. Como visto anteriormente, as suas diagonais são congruentes e bissetrizes de seus ângulos internos, tá bom? É só o que a gente já viu aí, ó. As diagonais, elas formam aqui, ó, retas o quê?
perpendiculares, né? E aí, de novo, retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus, tá? Beleza? Então tem aqui, ó, segmento de reta AD congruente a BC, ó. Cadê? AD congruente a BC. AD é bissetriz de A e de D, tá vendo, ó? AD, a diagonal, né? É bissetriz, tá vendo? É a mesma coisa que eu falei lá no losango, tá? Então, se esse cara aqui vale 90 graus, e essa retinha aqui, ó, segmento de reta, reta não, tá, gente? É segmento de reta, tá? Esse segmento de reta aqui é bissetriz, então aqui vale 45 graus, aqui vale 45 graus, porque tudo vale 90 graus, tá? E AD e CB, eu já falei, são essa última informação, esse tracinho que significa, ó, perpendiculares, tá? Tranquilo? E por último, nosso questionário, né? Que eu falei que toda aula vocês vão ter que responder aí, tá bom? Sobre o que fala o capítulo nesse vídeo, já anota lá. O que você aprendeu assistindo esse vídeo, que tipo de conta você consegue fazer agora, né? O que você aprendeu nesse vídeo, tá? Pode pensar no seu dia a dia, enfim. E dê 4 exemplos resolvidos sobre o assunto estudado no vídeo. Aí você vai procurar na internet, vai botar lá no Google questões resolvidas sobre tal, tá? E aí você seleciona 4 lá que esteja dentro do nosso conteúdo aqui, porque às vezes vocês pegam umas questões absurdas, que como vocês só vão copiar, vocês às vezes acham que vocês não precisam entender o que está escrevendo. Mas tem que ser dentro do nosso conteúdo, tá? Não vai pegar uma coisa exorbitante, porque se eu perguntar como é que faz isso aí você vai, não sei, professor. Então, tem que ser algo dentro do nosso conteúdo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.